GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. A Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Que honra nossa receber novamente aqui nos estúdios da Clube, no GJR, a lenda do Canela, a lenda do teatro, da cultura, da arte. Dos indivíduos lendários de Canela, tu acha? Sabe que tinha isso, né, Liz? Já merece este posto. Quando se fala em teatro, cultura em Canela, o sinônimo é Lizzy Berti. Bom dia, Lizzy. Que legal te receber aqui de novo. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelinho. Bom dia, ouvintes da rádio, né? Nessa manhã fria, mas necessário esse frio. Eu gosto de frio, então vamos lá. Entre outras tantas virtudes, ouvir a voz da Lizzy é tão agradável, né? Tão bom. E a gente lembrava fora do ar de um dos grandes momentos da Clube, que tem a Lizzy Berti como a principal protagonista responsável, né? Maluca das ideias, praticamente, né? Mas não adianta, né? Que foram as radionovelas que a gente fez, aquela série maravilhosa que, inclusive, participei de uma, né? O Lu participou na época também, né? Sim, a gente fez no Cassino, As Ruínas do Cassino, Fantasma do Cassino, teve uma de Velho Oeste, enfim, a gente se puxou nas A Lizzy atuava, dirigia. Texto, tudo, né, cara? A Lizzy, que na verdade ela não para, né? E se ela tá aqui é porque ela tá inventando moda, né, Lizzy? Com certeza. Conta pra nós, primeiramente, a parte dos cursos e tudo mais, que vai ter espetáculos. Sim. Então, eu retomei ano passado os cursos de montagem. Fazia um tempo que eu não dava aula de teatro, assim, com montagem. E, para surpresa, teve uma procura bem grande. Então, ano passado, a gente montou o Rinoceronte e as Bruxas de Salem, né? Retornando ao teatro, que também não era utilizado há bastante tempo. E este ano, para minha surpresa, eu disse, vamos fazer de novo um curso de montagem. 60 alunos vieram para essas montagens. Então, eu tô com 3 turmas de teatro. A gente iniciou em março e encerra agora em agosto, no segundo final de semana, exatamente no final de semana do Dia dos Pais, com 3 montagens clássicas, né? Eu optei por montar clássico, que eu acho que o clássico ele sempre... Acho não, né? Ele é atemporal e ele discute situações do ser humano que continuam acontecendo, né? E aí nós vamos ter aí 3 montagens incríveis, que é, primeiramente, a turma de segunda-feira de manhã vai montar a Casa de Bernarda Alba, que é um clássico espanhol do Lorca. Inclusive, eu vou colocar o Lorca e o Salvador Dalí em cena, né? O Lorca... Tu fez adaptações? Adaptações, então... a Casa de Bernarda Alba é a última obra que ele escreve antes de ser fuzilado. É uma obra que fala da repressão, essa coisa do interior, das mulheres, do luto. É inspirada numa personagem que era vizinha dele. E, ao mesmo tempo, eu coloquei esse conflito de a Espanha, né, tá naquele momento prestes a ter uma revolução. Ele volta para Granada, para a família, e ele acaba sendo fuzilado. Até hoje não encontraram o corpo do Lorca, inclusive, né? É uma coisa assim, uau. E, então, essa é a turma da manhã. A turma da tarde, a gente vai montar o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, né? Que é o cara que faz um pacto para nunca envelhecer. E aí eu achei muito pertinente, porque a gente tá vivendo essa era agora da rede social, onde ninguém quer envelhecer e onde a vaidade é o que mais importa. Eu finjo que sou tudo. Então, novamente, a gente traz esse clássico também com adaptações, porque é uma obra que tem mais homens em cena e pouquíssimas mulheres, e eu tinha muitas mulheres na turma, então eu coloquei um coro grego, tem uma adaptação junto aí com o João, o Wappler ali, o músico, que é o meu Dorian Gray, inclusive, que eu acho ele muito exótico. Eu disse, não, vai ser tu. E é isso, né? E é legal porque o João também tem uma experiência de teatro muito massa. E a turma de sexta-noite tá trazendo um clássico do teatro gaúcho, que já teve em Canela, que é o Bailei na Curva. Esse tem o coração dos gaúchos, né? Tem o coração. E aí, o que é legal, né? Eles estiveram aqui em 95 a primeira vez, então eu não mexi muito no texto, eu já peguei a obra do Júlio Conte, assim, um pouquinho adaptada, porque o original tem 38 pessoas. Então, tinha 20 na turma. É gigante, né? Aí a gente mexeu um pouquinho, mas vai preservar, assim, a obra original, as músicas, né? Aquela coisa toda, o carinho. E tem umas piadinhas meio escrotas da época também, que a gente não mexeu muito. Não mexeu, pode, vai ter. Da época, vai ser politicamente incorreto, então. Vai, um pouquinho vai. Mas assim, com sutilezas, né? Então a gente vai pegar ali o período de 64 a 80 e poucos e encerra com a música Horizontes, o clássico, né? Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre. Então fica aí o convite para as pessoas. Essas montagens vão acontecer no segundo final de semana de agosto, e a gente já tem ingresso à venda em pontos de venda aqui na cidade, que é a feirinha ecológica, então no sábado de manhã lá com a Dani. A Dani, inclusive, está atuando no Dorian Gray. E no Araçá Bistrô, que fica aqui atrás da igreja,
ali com Nosso o Andrei. parceiro, com o Andrei, todos os parceiro da dias, rádio. das 11 às 11. Então, né, o pessoal pode adquirir o ingresso antecipado R$25, na hora R$30. E os 60 alunos que estão vendendo ingressos, né, que nós queremos lotar ali o teatro. Cada obra vai fazer 2 sessões. Datas. Datas são 9, 10 e 11 de agosto. Então, dia 9, sexta-feira à noite, o Bailei na Curva, às 20 horas. Sábado, a gente tem 14 e 16, a Casa de Bernardo da Alba. E repete à noite, 20 horas, Bailei na Curva. E domingo, 15 e 20 horas, o Retrato de Dorian Gray. Então, dia dos pais, não sabe o que fazer com seu pai, leva seu pai no teatro, pessoal. Dá tempo, Olha só, né, cara? Baita programa. Não, e assim, né? Só de tu já me dá um aquece no coração de saber que 60 alunos... A Liz tá com 60 alunos, porque daqui a pouco muita gente que lá atrás parou, daqui a pouco... Quem sabe eu não volto a fazer teatro? Quem sabe a gente não tem uma cena que fique constante, né, Liz? Porque isso é para um outro dia, a gente tem pauta hoje, né? Mas para um outro dia a gente conversar sobre isso, porque quanto mais pessoas ativarem de novo, né? Eu brinco sempre com esse commodity da cultura, né? Que é o teatro, né? Se envolverem, daqui a pouco tanta gente que parou lá atrás. Que tínhamos tantos grupos, tantas pessoas que faziam. Eu sou um cara que eu não posso subir no palco. Eu posso falar aqui direto. Se eu subir no palco, eu travo, né? Pra apresentar já é um pepino. Até tem que conversar com a Alice uma hora dessas de repente. O meu problema é subir no palco. Mas tem isso. Mas, tipo, não, é verdade. Eu congelo no palco, cara. É muito louco isso. Mas o teatro é uma forma das pessoas socializarem também, né, Liz? E aí a gente tem, o que acontece? Nessa leva aí dos 60 alunos, eu tenho muita gente jovem que tá vindo do entretenimento, que canta, que dança, mas que nunca fez teatro. E o teatro, ele vai te dar ferramentas incríveis pro entretenimento, porque o entretenimento, ele é tudo muito rápido, a montagem tem que ser rápida, né, a coisa tem que... E muitas vezes muda em função do marketing, do que tá vendendo, que não 10, tá 15 minutos tu faz ali, daqui a pouco faz 6 meses, muda tudo. Exatamente. E o teatro, ele vai te dar muitas ferramentas de socialização, É uma linguagem diferente, né? Eu sempre brinco com os alunos. Um aluno de teatro, ele vai conseguir fazer qualquer coisa, inclusive trabalhar em qualquer empresa, porque ele vai ter ferramenta para isso. Agora, uma galera da dança e não desfazendo o trabalho deles, talvez tenha dificuldade de ir pro teatro. Porque agora a gente vai, semana que vem, pro teatrão. E muitos nunca pisaram ali. E aí eu disse, gente, é projeção de voz, a gente vai ter que trabalhar muito, porque é diferente, né? Porque no entretenimento geralmente tem microfone, né? Tem o cara do som, o cara da luz, o cara não sei o quê, o preparador técnico. Eu disse, aqui no teatro, é muito coletivo. Tu vai ter que pegar junto, se precisar, tu vai ter que limpar o palco, tu vai ter que pintar, tu vai ter que ajustar. E tu tipo, não quero, tá no lugar errado, meu bem. Então não é aqui teu lugar, né? Vamos dar a real pras pessoas. Tá, e esses ingressos? Vou deixar aqui na rádio, então, 2 ingressos de cada espetáculo pra serem sorteados. Enfim, vou deixar aqui com o Léo. 2 do Bailei na Curva, 2 da Casa de Bernardo da Alba e 2 do Retrato de Dorian Gray, tá? Então vão estar aí para sessões lá em agosto. Então, de novo, só vamos dar o serviço antes da gente falar do livro, Liz. O serviço, quem quiser adquirir os ingressos, tá nos escutando. Isso, então os ingressos para as montagens, todas são montagens adultas, não são para crianças. Tiverem Lembrando dúvidas, sempre, né? É bem importante pra gente ter um cuidado. Deixar a criança com alguém, tá? Porque são temáticas delicadas, né? Então os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente a R$20 com os alunos. Nós temos aí 60 alunos em Canela e Gramado vendendo ingresso. E em Canela a gente tem o Araçá Bistrô, atrás da igreja. Todos os dias vocês conseguem ali adquirir o ingresso com o pessoal. Ou no sábado de manhã na Feirinha Ecológica, lá no Café da Feira, com a Dani, que é aluna da turma também. E na dúvida, me achem no Instagram, que a gente sempre dá um jeito. Faço até teleingressos, se precisar. Tá, gente? A domicílio. A domicílio. Falando em inventar moda, né? Essa moda que é praticamente um filho que tu tá gestando. Nem me fala. O parto tá bem difícil. Trabalho. Conta um pouquinho o legado material da Liz. Como que tá a produção do teu livro? Então, né, no início do ano passado, eu ganhei o edital do Estado de Memória e Patrimônio, que eu nem ia me inscrever, inclusive, né, não foi culpa da Daiane, que me deu essa dica, e depois outras pessoas que me auxiliaram aí na inscrição. Ano passado eu tinha feito o documentário da história do teatro em Canela, aqui com o edital municipal, foi bem legal, era 30 minutos, mas eu tinha muito material. Desde 2019, assim, as pessoas estavam me doando material, fechou a fundação, eles, Liz, a gente quer deixar contigo esse material. E aí eu comecei uma pesquisa, então, dessa história do teatro em Canela e achei que ela tinha que ir para um livro, porque é muita coisa, é muito material. E aí, com o edital, então, além de várias oficinas formativas e várias outras contrapartidas, eu tive no interior também levando documentário,
aniversário, conversando com as crianças, e é muito doido porque a referência que eles têm é do Bonecos, e muitos nunca pisaram no teatro, né? Então eu falando ali aquela história, eles, nossa, a gente teve tudo isso aqui, como? Porque eles não têm contato. Mas gostam do teatro, amam o teatro. Então isso é muito, muito interessante o quanto o teatro está enraizado ainda na nossa comunidade, né? Não é à toa que Canela tem umas coisas assim que acontecem que a gente fica, tá, mas né, da onde vem isso? Vem das raízes. E estou na reta final, então, desse livro, a história do teatro em Canela. Agora, julho, ele vai para a editora. E aí, o lançamento oficial, a princípio, é em outubro, junto com Bonecos, que a princípio está voltando. Lá no dia 10 de outubro, 9 de outubro. Então, o lançamento lá no Sídica, na época ainda o Léo, lembra, Léo? Pedi várias autorizações, o Léo participou desse projeto também. Né? Na época eu já vi, olha que legal, vamos liberar. E o lançamento vai ser lá, então contando, esse livro conta a história em três atos, assim, o primeiro ato é dos anos 20 aos anos 60, 70, que tinha muita coisa de teatro aqui na comunidade. Depois, a época dos grandes festivais, então eu conto cada capítulo, cada festival de teatro até o término dele. Cada um tu vai contar. Cada um. Que legal, cara. Peguei foto de cada um, quem foi premiado cada ano, o que aconteceu cada ano, qual foi o ano do primeiro festival de teatro escolar, qual foi o ano da primeira Semana Santa em Canela. Tudo isso eu vou contando. Até a extinção de tudo, né? Inclusive do Bonecos. Eu tô agora nessa etapa final. E aí a terceira etapa do livro são os depoimentos de pessoas que passaram por aqui, diretores de Porto Alegre, pessoas que tiveram Canela como referência e abriu portas pro país, como o caso do Camilo de Leles, que é um grande diretor de Porto Alegre. Verdade. E ele disse que a carreira dele só alavancou porque ele teve em Canela em 89 e aí muitos diretores daqui convidaram ele para ir a outros festivais. Porque na época do Festival de Teatro de Canela a gente tinha a Rede Brasil, que eram os grandes nomes dos festivais, de organizadores do Brasil, eles vinham a Canela se reunir, porque Canela era o grande polo cultural, não tinha o Porto Alegre em cena. Então eles vinham para cá e aqui acontecia todo esse movimento. E aí o Camilo disse que ele teve muitos convites e muita coisa não teria acontecido na vida dele se não tivesse vindo a Canela. Eu acho que é legal até a gente contextualizar, né, Lizzy? Porque as pessoas, muitas pessoas, na época que Canela era esse polo, a gente tinha metade dos habitantes que a gente tem hoje em Canela, né? Então, muita gente veio pra cá em busca de qualidade de vida, muita gente veio pra cá tentar a vida também e se estabeleceu aqui e não tem a noção do que acontecia nessa época. Então, é legal tu fazer esse livro para as pessoas entenderem, né? O quanto Canela era efervescente na época do teatro, com montagens em diversos lugares. Cara, a cidade, as festas, inclusive, né? Sim, muitas festas. A cidade, ela tinha um outro... Uma aura. Exatamente. Né? Essa coisa é muito legal lembrar disso. E a ideia do livro é um pouco isso, assim, de a gente não perder, né, essa história, resgatar essa memória, porque eu escuto muito, porque nós temos que valorizar o artista local, tá, mas o que é pra te valorizar o artista local? Né? O artista local, primeiro, ele não tem nenhum espaço pra trabalhar, e entre outras coisas. Não vamos entrar nessa novela aqui. Aí a gente vai ficar 4 horas aqui. O que eu acho mais bacana estudando, eu já sabia porque eu participei do movimento, mas agora com certeza é o poder comunitário de Canela. Canela começou todos os seus eventos e eles tiveram força porque a comunidade abraçava esse evento. Para uma ideia, assim, para quem não faz noção, né, não tem noção disso, na época da Semana Santa, por exemplo, quando era feita a Via Sacra na frente da igreja, onde tem um posto lá, era a saída, eles vinham até e acabava na igreja. E aí tinha pontos onde tinha teatro de sombras. Teve uma época que não tinha dinheiro, a prefeitura não tinha dinheiro para comprar isso. O que aconteceu? Os vizinhos e moradores próximos às estações compraram o tecido de algodão, doaram para fazer esse teatro de sombras e depois, né? Então, assim, a cidade lindo, né? queria que as coisas acontecessem, né? A cidade se mobilizava. Então, quando a gente fala em eventos comunitários, e Canela continua com essa identidade. A gente vê agora, inclusive, próximo dessas tragédias todas que a gente viveu, quando a comunidade se mobiliza, a coisa acontece, né? As reformas no teatro, muitas delas foram com a ajuda da comunidade, sim, ou com a pintura, ou com alguma coisa. Então, esse foco, esse poder, realmente, ele vem desde sempre, assim, a comunidade sempre muito envolvida. E o teatro, a mesma coisa. A gente teve a história do Canelinha, por exemplo, que era um bairro que, durante muito tempo, solicitava o apoio policial, né? Eles queriam um posto de policiamento. Começou o teatro na comunidade e o que eles pediram depois? E aí o Constantino tem, sim, um papel fundamental nessa época com Canelinha Morte e Vida. Eles pediram um centro cultural.
E aí aquele bairro, que era extremamente violento, com a cultura, transformou-se num ponto de referência como uma escola modelo. Tiveram vários grupos de teatro de professores e alunos, inclusive o Thiago Melo, que saiu de lá, veio, deu aula e depois voltou como prof, fez teatro interno, entre outras coisas. E era uma escola referência, assim, o grupo experimental do Canelinha, durante muitos anos, ganhou muitos prêmios, né? Isso está tudo documentado no livro. Fora a banda, fora os curtas, que eles tinham um movimento lá do ensino médio. Então, assim, ou seja, a cultura realmente transforma vidas e é capaz de fazer coisas incríveis, né? Mas, infelizmente, a gente tem aquela problemática. E que bom que temos a Lizzie Bert pra contar tudo isso. Exato, né? Eu não sei até quando eu vou continuar. Vai longe. Né? Porque às vezes a gente dá uma cansada. Eu vou lançar numa coluna minha do jornal. Lá vem ele agora. Não, tu vai saber quando eu te marcar na postagem. Mas sobre isso, só um pitaco. Quando tu fala de eventos comunitários, o evento que tem mais longevo atualmente em Canela surgiu do movimento comunitário, que é o Sonho de Natal. Exatamente. Nasce assim. Sempre exatamente. Muitas mãos. Ressaltar isso, né, Liz? E o teatro, ele fez isso, né? O movimento teatral, como os grandes grupos de teatro vinham pra cá, grandes montagens. A gente teve o grupo Galpão, pra quem não sabe, é o maior grupo teatral de referência no Brasil, de Minas. Eles estiveram 2 vezes aqui. Inclusive, o Chico do Folha me mandou uma foto que as descidas da catedral começaram porque o grupo Galpão, em 87, fez uma apresentação na frente da igreja e precisou usar essa, né, ali, rapel, enfim, essa coisa toda. E a partir dali, então, olha, podemos fazer. Não, sem contar atores do mainstream, sem contar montagens. Eu me lembro do Tangos e Tragédias no auge. Eu tava na frente, inclusive eu fui citado, passei vergonha. Porque, eles te chamaram? Eu não subi, mas passei vergonha, nunca vou esquecer. É um trauma da minha vida, eu vou falar isso pra eles. Pra ele, né, porque é só o Wiki. Mas, cara, então é muita coisa. Paulo Altran teve 2 vezes, Valmor Chagas. Exato. Enfim, muitos grandes nomes, né? E aí a gente tem que pensar que os melhores espetáculos, eles não chegavam muitas vezes nem a Porto Alegre. Eles vinham a Canela. E realmente todos os olhos estavam. Canela era o epicentro cultural. E a gente já tinha nessa época formação de professores, tinha, né, oficinas, bate-papos, lançamento de livros, tudo discutindo o teatro no Brasil. Então era a grande referência. E foi perdendo por uma série de questões, óbvio, políticas, também pela criação do Porto Alegre em Cena, porque daí esses recursos começaram a se dividir, né? Vamos botar o recurso aqui, Canela aí foi ficando. E aí a gente sabe que é muito difícil, sim, fazer festivais. Hoje em dia, meu Deus, né? Festivais onde todos do grupo fiquem, nem existe mais. Mas temos aí, o meu objetivo com o livro é esse, é resgatar a memória, a identidade, para que a gente lembre o que a gente foi, quem saiba, né, pegue isso. E o que eu faço com isso agora, né? Dá para fazer muita coisa. 8h40, 8 horas 39 minutos e 57 segundos, praticamente 8h40. E assim a gente precisa já ir encerrando esse bloco, né? A vontade era ficar com a Liz aqui a manhã inteira, eu né? Falei, a história eu tem. Quero 2 blocos aqui, porque daí a gente vai falar só sobre amenidades. Né? Eu tenho. Fora, gente, que no livro. Histórias, né? No livro vai ter uns capítulos sobre as histórias. Bastidores engraçadas e histórias de terror também, porque todo teatro é assombrado, né, gente? Temos muitas histórias do nosso teatrão. No teatro, tem umas bem engraçadas, mas umas mais assim. Então só finalizando, né, Léo e Elisa, né, o Léo já tá me olhando aqui, porque temos tempo. Eu olhando pro relógio. O Léo, quando ele olha pro relógio, eu já sei, né? Ele já tem umas coisas são que a gente códigos. O livro. Quando? Sim, o livro, lançamento oficial, então, em outubro, dia 9 de outubro, no Sídica. Sim, às 18h30, dentro da programação, a princípio, do Festival de Bonecos, que está retornando, então, este ano, né? Esperamos aí que, com todo o sucesso que ele merece, faz 5 anos que não temos Festival de Bonecos. Oremos. Então, vamos acreditar. O livro lançado, então, paralelamente à programação. É importante que esse livro tem tiragem gratuita, ele vai ser distribuído para todas as escolas, todos os pontos culturais, e, claro, quem for lá vai receber seu livro também, né? gratuitamente. Eu quero meu com dedicatória. Todos, eu vou vir trazer o convite aqui. Boa, daí especial. Já traz o livro. Já vai. No mínimo, mais uma vinda da Liz já tá garantida pra falar sobre o lançamento do livro. Obrigado, Liz, e beijo. Obrigada, até a próxima. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Rápido intervalo, já voltamos aqui no GJR. Grande Jornal Regional.